Olá, seja muito bem-vindo ao canal Multiverso da Leitura. É um prazer ter a sua companhia em mais uma live. Se você ainda não conhece o nosso canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho para você ficar sabendo das novidades em primeira mão. Aqui a gente tem o apoio do Grupo Editorial Multiverso das Letras, sempre com um lançamento literário, com muita reflexão, muita informação e curiosidades para você. Hoje eu recebo aqui duas pessoas muito especiais, Luara, que já faz parte aqui do nosso grupo editorial, Mariana Ox, e eu queria que elas se apresentassem para nós. Lu, fala um pouquinho de você, o que você faz aqui na editora e sobre o que nós vamos conversar hoje. Certo. Oi, gente, tudo bem? Uma felicidade estar aqui mais uma vez. Eu sou Luara Almeida, sou editora da Via Lúdica, uma das editoras aqui do nosso grupo, né? Eu sou editora do Lobo de Cueca, a obra que a gente vai conversar hoje, mas a minha formação é em design gráfico, que tem tudo aí a ver também com o que a gente vai conversar hoje, e tenho mestrado e doutorado em literatura e crítica literária, que também vai contribuir um pouquinho na nossa conversa. Já contou, então, que nós vamos falar sobre o Lobo de Cueca, nossa live, o Lobo de Cueca no combate à desinformação. E para falar sobre educação midiática, nós trouxemos aqui Mariana. Fala um pouquinho para a gente do seu currículo, Mari. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui e falar sobre esse livro delicioso, que é o Lobo de Cueca. Eu sou a Mariana Ox, sou designer e jornalista de formação e sou coordenadora do Educamídia, que é o projeto de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Nós acabamos de completar 7 anos, estamos aí pelo Brasil formando professores, preparando recursos para a prática de educação midiática nas escolas. E sou também uma ávida leitora de literatura infantil. Que legal! Então, acertamos na escolha, né, Luara? Com certeza. Pessoal, o Lobo de Cueca é um livro em formato de quadrinhos, né, Luara? Sim. Conta pra gente um pouquinho da história, como foi participar aí da editoria desse livro. Sim. O Lobo de Cueca, então, ele é um livro francês, originalmente, né? Os autores, o Lupano e a Itois, eles são franceses. E eles têm essa coleção, que é o Lobo de Cueca, então já estou adiantando que é uma coleção. São 8 volumes que a gente vai trazer para o Brasil. E ele é um livro que ele mescla ali livro ilustrado com história em quadrinho, porque ele usa os recursos dos quadrinhos, né, de fato, então de ter requadros, né, ter os quadros separados, as falas dos personagens, ao mesmo tempo que ele tem esse dinamismo na página, né, de trazer as ilustrações também de página dupla. Então ele é um ótimo livro ali dessa transição também do livro ilustrado para o quadrinho, e é um livro que é muito divertido. Então cada livro da coleção, de 1 a 8, ele tem uma temática ali por trás, mas ele traz isso com muito humor, muito divertido. Esse personagem é muito carismático, né? Então é esse lobo, que é o personagem que nas histórias infantis normalmente é um personagem que dá medo, né? Da Chapeuzinho Vermelho, os 3 porquinhos. Só que aqui ele usa uma cueca listrada, então você já rompe com essa ideia e ele é muito divertido. E cada livro ele traz uma temática. Então, aqui a gente vai discutir um pouquinho nessa live, mas ele traz muitas coisas importantes que a gente pode discutir, que a gente pode conversar a partir desse livro que é divertido, assim, em essência. Mari, quando você entrou em contato, o que mais chamou sua atenção em relação a essas temáticas, assim, reflexivas desse tema de educação midiática e digital? Eu fiquei muito espantada com a profundidade de alguns temas que ele aborda ali, se a gente quiser, né? Porque eu acho que ele é anunciado como um livro para idades de 7 a 100, que eu achei delicioso, porque realmente é de 7 a 100, e você pode ler ele em vários níveis, como uma história engraçada, mas ele aborda temas muito profundos sobre como que a gente se relaciona com as mídias, qual é o papel da informação, né? A informação como bem comum, como um direito que a gente tem, e como que a produção e circulação de informação na nossa sociedade molda as atitudes das pessoas, né? Molda comportamentos sociais. Então, ele tem esse aspecto, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a história do livro, imagino, mas eu acho que ele toca em muitas discussões interessantes e que dá para a gente ter com crianças de ensino fundamental, de anos iniciais, né? Isso é que eu acho mais legal. Eu acho que a gente sabe que essa é uma fase que eles não estão diretamente envolvidos na produção e circulação de informação nas mídias digitais, mas as mídias fazem parte da cultura, né? Fazem parte do ambiente que a gente vive, não só as digitais, mas todo tipo de produção de informação. Então, é muito importante eles aprenderem a perceber o papel, a presença e o papel dessas coisas nas nossas vidas.
E aí, Carol, contando um pouquinho, então, da narrativa, do enredo, né, da obra, existe, então, essa floresta, que a gente, em cada volume, vai conhecer um pouquinho mais dessa floresta, desses habitantes da floresta, e esses habitantes sabem que em cima da colina existe um lobo que eles já apresentam pra gente como é um lobo feroz, de dentes afiados. Então, eles já contam pra gente, logo no começo do livro, pra gente, leitor, que em cima dessa colina mora esse monstro que é esse lobo muito assustador. E fazendo um parênteses ao que você está falando, explicando um pouquinho do livro, a gente vê as cores também, né? Porque começa ali, ó, parece que um fundo vermelho, assustador, que remete realmente ao medo. E o lobo ali em cima da montanha, observando a cidade. E aí, nas próximas páginas, a gente vê uma mudança de cor a hora que entra na floresta, né? Que aí já muda um pouco pro azul. Exato. E vocês que têm aí essa pegada do designer, também tem uma mensagem por trás disso, né? Com certeza. E é interessante como a literatura trabalha isso, né? Porque ela já apresenta pra gente afirmando, em cima da colina existe um lobo apavorante. E essa imagem já mostra pra gente, então a gente como leitor é apresentado a essa informação, né? E depois, quando a gente vira a página, a gente percebe que existe uma floresta. E essa floresta é uma sociedade que ela é toda construída em cima do medo, como a gente vai conversar um pouquinho, mas a gente percebe que todos os habitantes da floresta vivem em função disso. Então, existe, por exemplo, um karatê anti-lobo, existe uma livraria que só vendem livros que tratam sobre o medo do lobo. Existe, né? Então, todos os animais ali criaram... uma alimentação que gira em torno disso. De combater o medo, enfim. Exato. Tudo gira em torno dessa sociedade mobilizada pelo medo e um medo que é alimentado pelos veículos de comunicação do local. Que aí tem a Gazeta local. A Gazeta local. E, na verdade, assim, tem uma coisa interessante que primeiro tem o nosso repertório, né? O fato de que o lobo é uma coisa assustadora é senso comum para todo mundo, porque está no nosso repertório de infância, então não é questionado. A gente já entra assim. E aí essa informação chega aos habitantes do local através da imprensa, né? E o interessante nesse livro é que a criança começa a perceber, porque o que a gente precisa fazer aqui é desconstruir a ideia de que a informação é dada, é paisagem, né? Que a circulação de informações é paisagem. Esse livro ele leva a criança a perceber que isso é construído por alguém. E que tem uma coisa que está sendo dita ali que não necessariamente corresponde à verdade, mas que tem o poder de mobilizar toda a sociedade, né? E determinar padrões de comportamento. E pensando nas mídias, né, dessa floresta, a gente tem, né, a Gazeta do Lobo, que a gente falou, a gente tem esses livros, né, que então na livraria tem os cartazes colados, né, nas árvores, então tudo isso é mídia, né, tudo isso são informações sendo passadas por aqueles habitantes que estão ali consumindo essas informações de formas diferentes, mas consumindo essa verdade, né? Essa informação que é dada. Né? E tudo se retroalimenta, né? E não só se retroalimenta, como alimenta um comércio, né? Então, existe um estado das coisas, uma informação que é passada, que movimenta toda uma economia. E o único personagem que é imune a isso tudo, né? Posso dar um spoiler, gente? Aqui, literatura não tem spoiler. O único personagem que está alheio um pouco... Alheio não está nada alheio, ela é um personagem central. Mas que está imune a toda essa movimentação é a coruja, né? Que simbolicamente está acima disso tudo, fica lá quietinha na casa dela, no alto da árvore, e que tem um papel muito importante de estar... além do hype. Né? Fora da bolha. Fora da bolha, só observando. Né? Só observando. E ela consegue se destacar e olhar para o ecossistema inteiro, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente tenta fazer quando a gente olha para as mídias, né? Não basta a gente olhar para a mensagem, para o autor, isso é o primeiro passo, mas assim, tem toda uma economia girando em torno disso, né? Tem consequências, tem a nossa bagagem de repertório cultural, as nossas reações emocionais, tudo isso faz parte de um ecossistema complexo de informação e a coruja consegue olhar isso tudo de fora, né? E é ela que vai dizer, não, esse lobo é tranquilo, né? E eu fiz uma cueca para ele. Conta aí, Lara, o que acontece?
E é isso, então a gente tem todo esse ecossistema que é construído em cima do medo, né? E como a Mariana falou, né? Essa coisa de se retroalimentar. Então, essa informação é dada, né? Colocada ali numa Gazeta do Lobo, por exemplo, e de repente já tem ali palestrantes coaches com toda uma bagagem ensinando sobre esse medo do lobo. Então, realmente, é uma cultura criada em cima dessa informação, né? E em um dado momento, todo mundo falando, esse lobo é terrível, dentes afiados. E, de repente, fala, o lobo vai chegar na floresta. E todo mundo sai correndo com medo. Tem uma brigada antilobo, que até a brigada antilobo tem medo do lobo. Só que quando ele aparece na floresta, e aí também vou mostrar... Ele aparece meio caricato, né? Exatamente. Então, a gente começa a perceber... exatamente. Primeiro, bem engraçado, inclusive. Cadê os dentes afiados? Exatamente. Então, a gente, né, espera esse medo acontecer, esse lobo terrível... Mas quando ele chega, ele é um lobo de cueca e ele é um cara super do bem, assim, super de boa. Eu falei, e aí, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu tava lá na minha casa, eles falam, não, você que chegou aqui, mas não é você que a gente tá falando daquele lobo que mora lá em cima da colina. Aí ele fala, mas sou eu que moro ali em cima da colina. Eu falo, não pode ser, porque o lobo que a gente tá esperando é um lobo assustador. Você não viu ali na Gazeta do Lobo? É um lobo que tem dente afiado, é um lobo que tem... Pelo arrepiado. Pelo arrepiado. É um lobo aterrorizante, não pode ser você. Aí ele fala, não, mas sou eu mesmo, assim. E aí eles param e... Desconstrói toda uma sociedade. Exatamente. E aí é esse momento que eles falam, pera, mas então, e tudo aquilo que a gente estava construindo de informação, de cultura, de ecossistema... Mas é você? E aí causa esse choque, então, né? Entre o que eles estão vendo e o que eles foram informados sobre, né? Então, eu acho que é essa coisa interessante, né? Acho que desenvolver isso. E aí, eu acho que esse livro ajuda a gente a fazer uma coisa muito interessante, que é, primeiro, o vocabulário, né? E essa coisa de perceber que a mídia não é dada, não é paisagem, está ali, foi construída por alguém, ou seja, tem escolhas, né? Representa escolhas de alguém e tem impacto na sociedade, né? O que circula ali tem impacto na sociedade, molda comportamentos. Então, não necessariamente precisava ser dessa forma, poderia ser de outra forma. Como seria, por exemplo, essa história se ela fosse contada por um lobo? Né? É um exercício interessante de fazer, que ajuda as crianças a entenderem que a versão tem que está na mídia lado. É uma das versões. Ou pela coruja também, né? Como seria a visão da coruja? Seria? Exatamente. E eu acho que a coisa fundamental ali nessa faixa etária é treinar uma percepção ativa para entender aonde que tem mensagens de mídia e que perguntas a gente vai fazer, né? Porque a gente fala uma coisa engraçada na educação midiática, eu sempre pergunto isso quando eu vou dar aula, como é que a gente lê na educação midiática? E aí as pessoas falam, a gente lê lendo. Eu falo, não, a gente lê perguntando. Porque o objetivo central da educação midiática é construir uma atenção para o ambiente informacional e o hábito, né? Interiorizar esse hábito de fazer perguntas, né? O que eu estou vendo aqui? Que mensagem é essa? O que ela quer de mim? Que intenção ela tem? Que intenção esse autor teve e que estratégias ele usa para isso? Né? Então, a gente começa a construir o que é evidência, o que eu sei porque eu estou vendo uma evidência numa imagem ou com meus próprios olhos, né, numa situação real, e o que é inferido, ou é uma opinião, ou é construído por um movimento cultural. Né? E todas essas coisas, evidentemente, com um vocabulário muito mais simples, a gente consegue fazer a partir desse livro. E fazer perguntas, né, pensando numa educação midiática, não só para o texto verbal, não só para palavras, né? Então, para as imagens, inferir sobre tudo que está sendo contado para a gente, né? Porque, às vezes, a gente se pega olhando só para as palavras. Então, pensando numa manchete de jornal. Só a manchete. Mas a gente esquece de fazer perguntas para a imagem, para aquela fotografia. Então, mas fotografia é um frame da realidade. Mostra sempre o real. Será? Porque se você olha por um ângulo diferente, às vezes está contando uma outra história. Então, não é também isso de, quando é um registro fotográfico, é o real e ponto final. Ou quando é uma ilustração. Então, é isso, sempre tem um viés, sempre tem um olhar de alguém que está produzindo aquilo, né? Então, uma escolha, né? Uma escolha. Então, fazer perguntas
para as palavras, mas também para as imagens, para os ângulos das imagens, para qual foi a técnica da imagem. É uma fotografia? É uma ilustração? Por quê? Como? Todas essas perguntas vão trazendo respostas que vão ampliando o nosso repertório, né, midiático. E, nesse sentido, é muito poderoso, com crianças dessa faixa etária, a gente colocá-los para produzir mídias. Como uma forma de entender justamente essas escolhas que são feitas, né? O que você vai usar aqui? O que você vai fotografar? Coloca uma câmera numa criança e mostra, e ela vai entender como um enquadramento, o que ela escolhe fotografar, a luz, né? Ou se é um pouquinho mais velha, vai fazer um vídeo, a escolha da música. Tudo isso tem impacto na mensagem que está sendo transmitida, né? E tem um impacto sobre quem recebe. Então, é muito poderoso nessa faixa etária as estratégias de recontar, né? Então, essas coisas são muito legais. Eu vou pegar esse gancho, Carol, se me permite também. Todos os nossos livros, né, do nosso grupo, tanto Via Lúdica quanto Cantinela, no nosso site tem um roteiro de leitura de todas as nossas obras. E o roteiro de leitura que está ali para o professor ou para o familiar, enfim, que quer ler o livro com a criança, quer desenvolver um pouco mais, fazer uma experiência numa sala de aula, por exemplo. O roteiro de leitura do Lobo de Cueca, ele é muito interessante, acho que vale a pena. Esse roteiro de leitura é gratuito no nosso site, é só encontrar o livro Lobo de Cueca lá e ver ali na sala de aula. E o roteiro de leitura fala justamente sobre isso. Então, tem um pré, um durante e um pós-leitura. E o pós-leitura é essa experiência, né, a partir do livro. E no roteiro do Lobo, a experiência é criar uma Gazeta do Lobo. Então, construir ali na sala de aula a Gazeta, então um jornal. Então, cada estudante vai produzir algo. Então, um vai pensar, por exemplo, numa manchete, o outro vai fazer uma tirinha, a fotografia, o outro vai fazer uma tirinha em quadrinhos, né, como tem normalmente nos jornais, outro vai fazer uma crônica. Então, juntos eles vão produzir um jornal. Então, tem essa coisa da produção, do agente, né? Eu acho que é muito interessante o roteiro de leitura do Lobo, porque chega nesse lugar, realmente, né? Desse leitor como agente de mídia também. Como agente de mídia. E aí eu acho que o professor tem algumas funções muito importantes, né? Primeiro, no durante, eu acho que na educação midiática a gente trabalha muito com um tipo de mediação, um tipo de condução que leva os alunos a fazerem as perguntas, né? É muito importante construções assim verbais, do tipo, eu me pergunto por que foi feita essa escolha aqui, o que tem, né? Eu até anotei, o que você notou na imagem que faz você pensar assim? Ou como é que a gente pode descobrir? Como que você sabe? Né? Isso leva o aluno a procurar evidências, a entender o que ele está inferindo, o que ele está, né, imaginando, esse tipo de coisa. E eu acho que também, além da produção do artefato midiático, do jornal, da imagem, do quadrinho, seja lá o que for, eu acho que sempre vale a pena também uma camada, um momentinho metacognitivo, sabe? Uma reflexão sobre o processo. Porque eu acho muito importante não só fazer, mas como declarar, né, verbalizar as escolhas que foram feitas durante o processo, reconhecer a intencionalidade, né? A importância da intencionalidade. Então, por que você fez isso? O que você percebeu nesse processo? Né? O que foi mais difícil? O que foi fácil? O que foi legal? Então, essa possibilidade de você declarar as suas intenções e perceber que escolhas foram feitas, eu acho que é muito importante para fechar esse ciclo. Sim, entender, né, cada escolha que você fez, né? O porquê, de onde veio isso, eu acho que tudo isso é importante. Essa intencionalidade, e eu acho que é isso que fica, né? Eu acho que, no fundo, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Tessa Jones, e ela fala o seguinte, o objetivo da gente, principalmente nos anos iniciais, na infância e nos anos iniciais, deve ser começar a internalizar esse hábito de fazer perguntas. Isso faz parte de como você lê. Você lê interrogando, o que é isso que eu estou vendo? Né? Não ser um receptor da mensagem somente, né? O pessoal da produção destacou aqui uma informação importante em relação à BNCC Computação, que esse ano, em 2026, passa a ser exigida como um complemento ao currículo de educação do nosso país. Então, a nossa proposta é apresentar o livro para os pais, para os professores, mas também mostrar como o professor pode trabalhar isso em sala de aula, não formando leitores críticos, pensantes. Então, a gente está dando ideias do que você
você pode fazer nessa questão da educação digital, né? Que a gente fica pensando, hoje em dia as crianças estão muito atualizadas, elas têm acesso a muita informação, à internet, às redes sociais, mas não é esse o objetivo, né? A questão é a gente educá-los para eles saberem como é estar nesse universo e não simplesmente recebendo informação. A gente conversou sobre isso um pouquinho antes no off, né? Que a gente pensa que quando fala em educação midiática, eles não têm redes sociais, então não precisa. Mas a gente está falando de anos iniciais, são crianças de 6 a 10 anos. E não é para eles terem redes sociais, mas é muito importante a gente fazer o trabalho que antecede a entrada nas redes sociais. Então, é claro que antes da gente poder discutir desinformação ou fake news que circulam nos grupos de WhatsApp ou nas redes sociais, a gente precisa ter o vocabulário e a percepção do que é evidência, o que é opinião, o que é manipulação, o que é uma mensagem que quer te manipular. Então, a gente constrói essas coisas antes. A gente precisa saber distinguir, se eles estão entrando no YouTube para ver filme, o que é filme, o que é anúncio, né? Qual é a função de cada uma das coisas. O meu filho, quando ele era pequenininho, ele falava, eu vou ver minha série. E a série, vou ver minha série de Lego. E a série que ele estava assistindo era um unboxing de Lego, que não é um conteúdo, né, de uma ficção, é um anúncio. Propaganda. Então, assim, por que aquele influenciador tem likes? Aquele like vale dinheiro. Quanto vale aquele like, né? Qual é a diferença do seu influenciador tomar banho numa banheira de Cheetos ou de Nutella, né? Quem pagou? Então, eu acho que essas coisas, né? Ou mesmo, vai jogar videogame, quem que aparece sempre como vilão no videogame? Né? Qual é a etnia? Qual é a nacionalidade? Qual é a cor da pele? Vai comprar um brinquedo? Que família está retratada na capa do seu livrinho? Esse brinquedo, esse Lego de cidade está sendo representado para meninos e o Lego de cozinha para meninas? Porque ainda temos isso, né? Então, essas perguntas são questões essenciais para a gente construir esse vocabulário e essa percepção ativa do mundo de informação que nos cerca, que depois vão fundamentar uma entrada muito mais consciente e uma construção da autonomia nos ambientes digitais. E o professor tem um papel fundamental nessa questão. Porque é ele que tem que, no caso que a gente está conversando aqui, introduzir essas palavras, esses questionamentos, eu lembro de uma época que era fake news. Todo mundo falava fake news. A palavra... Eles tinham isso muito na boca, as crianças, né? Mas eles sabem isso que eles estão falando? Eles sabem o que é fake news, realmente? Exato. E eu tenho uma outra autora que eu gosto muito, que se chama Faith Rogow. Ela é uma especialista em educação midiática para educação infantil. E principalmente educação infantil, anos iniciais também. E ela tem uma atividade que eu adoro e que eu mostro sempre, que é vamos descobrir o que um dinossauro come. E para a gente descobrir o que um dinossauro come, em vez da gente trazer um livro para as crianças olharem, a gente traz vários exemplos de vários tipos de mídia. Então, pode ser um livro de ficção, que tem um menino assim com um ar meio encolhido e atrás tem uma sombra de um dinossauro com uma boca grande aberta. Pode ser uma embalagem de carrinho Hot Wheels, que o carrinho está pulando assim e tem um dinossauro indo abocanhar. Pode ser um videogame que as pessoas estão correndo para dentro de um cinema, tem um dinossauro atrás querendo comê-las. Pode ser um vídeo do Discovery Channel, do National Geographic, uma série de coisas de ficção e não ficção e jogos, e você vai entendendo a natureza daquelas informações. E você vai tentando descobrir junto com as crianças qual delas é adequada para descobrir de fato o que um dinossauro come. Dinossauro come carrinho? Não. Então, por que tem um dinossauro ali querendo comer o carrinho? Para significar a emoção do jogo. E o livro do menino é sobre dinossauro? Não, provavelmente é sobre menino, é sobre medo. Como é que você sabe disso? Porque tem uma sombra, ele está assustado. Talvez seja a imaginação dele. Sabe, você vai tendo essas conversas. E até entender isso, né? A informação em cada contexto, o que ela significa. Então, né? Exato, esse dinossauro que está comendo coisas diferentes em contextos diferentes, ele pode ser... ele cabe dentro de cada um desses contextos, né? Ele faz sentido ali, mas não... Mas não factual, não é factual. Exatamente. Entender isso já é um trabalho que precisa ser feito, né? Entender que pode ser, a gente está falando metaforicamente, a gente está falando de ficção, a gente está falando literal. O que a gente está querendo... Qual a nossa intenção com aquela mensagem, né? E se dinossauro não come gente, por que tem um dinossauro perseguindo pessoas na porta de um cinema? Porque é para o jogo ser emocionante. Exato. Então, você começa a entender
entender essas coisas. Aqui a gente está falando um pouco de literatura, né? Como é que a literatura tem esse papel de educar, e nesse contexto do Lobo de Cueca, que tem tudo a ver aqui com o jornal. Eu li o roteiro de leitura, achei demais. Muito bom. De dividir as crianças por editorias. A gente que é da área de jornalismo acha isso o máximo, né? Eu aposto que ia ser um sucesso em sala de aula, essa questão de dividi-los. E ali, por meio da literatura, do noticiário, eles terem essa realidade, esse contato com o dia a dia de um jornal, Sim. né? Eu achei muito interessante a proposta da editoria, das editorias. Voltando aqui, a gente acabou de revelar, né, que o Lobo de Cueca apareceu, não é mais essa figura tão assustadora como toda a sociedade acreditava. E aí, Luara, o que vem agora a partir desse momento? E eu acho muito legal porque, nesse momento, o livro faz as perguntas que a gente estava falando sobre provocar o leitor a fazer perguntas. Nesse momento, os personagens fazem perguntas. O que vai ser a partir daqui? Exato. Então, esses personagens que estavam com medo, ali o coach que estava já ensinando sobre o lobo é terrível, ele vê isso agora, ele olha para o lobo e fala assim, tá... Mas onde você encontrou essa cueca? Porque isso quebra a nossa expectativa. Chegar um lobo e ele tá usando uma cueca, a primeira pergunta que a gente vai fazer... Tipo assim, onde você arrumou? Mas onde você encontrou essa cueca? Aí o outro... Aí ela fala... incrível, deixa eu voltar só um pouquinho. O mais incrível é justificar por que ele era assustador. É porque ele sentia frio. Exato. Gente, ele falou, eu sentia frio no meu traseiro. E por causa desse frio, que eu tinha os pelos arrepiados, meu olho ficava vermelho, eu ficava com os dedos... Então, me fizeram uma cueca para eu não sentir mais frio no meu traseiro quando eu sentava na minha colina. E aí começam as perguntas, realmente, né? Então, não é aquilo. A gente não só recebeu a informação e ficou feliz com a informação. A gente foi fazer perguntas. Então... Mas onde você encontrou essa cueca? Ele fala, foi um presente. Aí um outro personagem fala, um presente, mas de quem? Então são essas perguntas disparadoras, né? E aí aparece a personagem da coruja, que fala que aí ela conta a história que foi ela que costurou, né? Que fez de tricô ali a cueca do lobo. E aí ela começa a explicar que ela estava observando já esse lobo, que estava com essa dificuldade, que estava com esse problema pessoal, e ela ajudou esse lobo. Então, em vez dela estar nesse ambiente, nessa cultura que foi criada, de não conheço, não sei quem é, vou partir do princípio de que ele é um lobo assustador, ela escutou, né? Ela percebeu qual era o problema e ela estendeu a mão para ele, ela ajudou esse lobo a resolver esse problema dele, né? E aí vem, né, o outro subtema, além da informação, da produção e da circulação de desinformação, né? O tema da convivência com a alteridade, né? O tema da empatia. Exato. Que é um tema tão sensível nos dias de hoje, né? De tanto preconceito, tanta xenofobia, tanto sentimento anti-imigração, tantas guerras culturais e a dificuldade das pessoas se colocarem no lugar do outro, né? Então, isso é um outro tema muito interessante. E também o papel da própria mídia em alimentar essas guerras culturais, esses preconceitos, a xenofobia. Exato. Então, aí também aparece um outro tema bem importante, né? Exato, porque você parte de um preconceito sobre o outro que não está ali convivendo com você, e você parte de que isso é verdade. Você parte desse pressuposto de que isso é verdade. Então, se ele é o outro, ele é o diferente, então ele é do mal. Ele não faz parte do nosso ecossistema, logo ele é do mal e vai ser ruim se ele chegar aqui, né? E aí aparece um outro vilão oculto, né? A história de fato tem um vilão que não é o lobo. Não. Que é o esquilinho capitalista que está lucrando com Exatamente. todo esse pânico, né? Ele está ali mexendo os pauzinhos ali de tudo isso, né? Incentivando as pessoas a terem esse medo, a falar, não, vamos ver aqui, vamos vender aqui uns salgadinhos para curar o medo. E ele rapidamente se recoloca e continua lucrando, né? Apesar de toda a história do lobo, né, assustador ser desmascarado, ele rapidamente arranja um jeito de continuar lucrando. Sim, de com mudar um novo arranjo, né? Exatamente. Mudar ali para continuar dentro desse sistema, né? Então, de fato, é de 7 a 100, gente, porque a gente pode ter conversas assim muito profundas, né, sobre esse tipo de coisa. Com certeza. Falando do professor, né, dentro dessa obra, como é que
poder trabalhar esse assunto, a questão da desinformação, qual é a diferença que vocês, como profissionais da área, podem nos ajudar a refletir sobre isso? De um professor trabalhar temáticas como medo, que a gente vê que tem uma fala aqui que eu acho demais. O Lobo simplesmente fala, desculpa, mas talvez o medo não seja a única razão para viver. E segue a vida. Ótimo. Preciso ir. Vida. Então, assim, são temáticas emocionais que a gente pode também trabalhar com as crianças, né? E aí, a questão que eu queria levantar é como é que o professor pode trabalhar essas temáticas como medo, como fake news, como as guerrilhas, esses assuntos de ter o olhar de fora, né, que a gente vê ali da coruja, por meio da literatura e não só do noticiário ou de conteúdos de redes sociais, porque às vezes a gente fica preso em coisas que estão acontecendo, factuais, ou notícias até que às vezes a gente enxerga um pouco pesado para a criança. E aqui é uma forma de ser mais leve, né? Exato. Eu acho que a literatura infantil, ela tem esse papel, né? Porque a gente não necessariamente quer expor as crianças a essas coisas que são tão complexas, né? Do mundo real, mas, assim, a literatura nos permite trazer essas discussões, né? Nos permite trazer essas discussões antes que elas estejam expostas a coisas que são inadequadas, que são violentas nas redes sociais, nos permite mediar de uma maneira mais tranquila a entrada, a relação deles com os ambientes midiáticos e de informação. Eu acho que são tantos temas aqui que eles podem até ser trabalhados em momentos diferentes com crianças de idades diferentes, né? O professor também não precisa querer abraçar todos os temas que estão aqui. E eu acho que tem uma coisa muito interessante que a gente percebe sempre. Esses temas, às vezes, da desinformação, né, da circulação de informações, eles podem ser muito polarizadores. E eles podem enfrentar resistência, às vezes, por parte de famílias. A gente vê isso acontecer muito, né? Os professores, nas nossas formações, sempre nos perguntam, não, mas se eu começar com esses questionamentos, vão dizer que eu estou doutrinando, né, as crianças. Então, isso aqui é uma forma lúdica, que não está falando de uma situação real, concreta, não está apontando o dedo para ninguém, mas está falando da cultura na qual a gente vive, né? Então, a gente sempre procura, é muito bom ter essas formas para poder discutir essas coisas que depois as crianças vão poder transpor para outras situações. A gente está criando repertório. É o papel humanizador da literatura, né? Então, eu acho que antecipar vivências que essas crianças, né, vão ter mais para frente, antecipar isso na literatura de forma metafórica, né, de forma poética. Então, trabalhar o medo, por exemplo. Trabalhar o medo, e se elas sentirem medo, elas podem fechar o livro. Elas podem falar, não quero viver isso agora. Não estou pronta ainda para isso. Depois voltar, tentar viver isso de novo. Então, tudo isso vai preparando esse leitor, essa criança, esse jovem, para vivenciar isso mais para frente, né? Então, sempre nessa forma poética que é a literatura. Por isso que ela é humanizadora. Eu acho que esse é o papel da literatura, de fato, né? Você tocou num assunto interessante. Às vezes, as famílias, com algumas temáticas, né, que se a gente for partir de noticiário, redes sociais, assuntos factuais, podem realmente assustar e trazer aí uma certa resistência familiar. E a gente consegue entrar em caminhos aqui que é o que você falou, a gente pode começar e, não está dando certo por esse caminho, vamos voltar para trás um pouquinho e tentar ir por outro caminho. Então, a gente tem aqui um livro de 7 a 100 que vai atender inúmeros projetos aí para educação infantil, anos iniciais, anos finais, reflexões de ensino médio, repertório para redações, com certeza, né? Projetos que podem surgir, muitos professores criativos que podem tirar daqui muita coisa legal para trazer para a prática. No roteiro de leitura, a gente traz uma dica. Exato. Mas existe 1000 possibilidades de caminhos e eu achei, assim, essa discussão tem horas pra gente conversar sobre isso, né, meninas? E é legal porque é tudo isso, mas no fim a gente só tá falando de um lobo de cueca, né? Então a gente tá nesse lugar de tudo isso, mas é um lobo de cueca, né? Ele pode ser só o lobo de cueca e partir disso para tantas reflexões. E a gente, assim, eu tive isso com meu filho, né? Tem livros que a gente lê um nível dele numa certa faixa etária e a gente retorna ele em outros momentos e vai descobrindo outras coisas, né? Isso também é a beleza do livro infantil inteligente, né? Porque ele tem muitas camadas de leitura. E a gente conversou um pouquinho também no off, a questão de mostrar a capa para as crianças, porque às vezes o professor planeja alguma coisa e chega em sala de aula, o retorno dos alunos é outro, e aí ele tem que desconstruir recalcular, aquilo, né? recalcular uma rota, né? Então ele mostra a capa, o que vocês
imaginam que possa ser esse livro? Porque olhando a capa, a gente não fica com medo do lobo. Ele tá com a cara assustada, inclusive. Ele tá com a cara de que, olha, o que tá acontecendo? Então, assim, eu acho que existem possibilidades mil para o professor explorar o livro em sala de aula e trazer muitas reflexões aí de acordo com a faixa etária ou até com o repertório que as crianças já tenham, né? Porque a gente precisa muito aproveitar também o que eles já trazem. A gente já planeja alguma coisa e chega lá e o caminho é outro, né? Totalmente. E antecipando, né, como eu falei, esse aqui é uma coleção, Lobo de Cueca, que vão ser 8 volumes a princípio, né? E o volume 2, ele vai trazer muitas questões sobre solidariedade. Então, vou deixar aí o spoiler e o gostinho pra gente daí fazer uma outra live depois pra falar, a partir de tudo isso, sobre a solidariedade, que também é bem interessante. Eles têm uma continuidade e eles podem ser usados isoladamente? Cada livro é individual, conta uma história, se encerra ali mesmo, só que a gente vai entendendo mais cada personagem. Então, a gente vai se aprofundando nessa floresta, então sempre aparece essa mesma floresta em contextos diferentes. Então, esses personagens, o esquilo vai aparecer em outros volumes também. Então, a gente vai conhecendo esses personagens, vai esperando ao repertório, né? Então, a gente vai criando um repertório desses personagens a partir do que a gente já leu e já conheceu sobre eles e vai conhecendo outras histórias. E eu acho que tem uma coisa legal também, que isso acompanha crianças de muitas faixas etárias, né? Então, você pode partir daqui e expandir para atividades em outras linguagens, né? Por que não fazer um esquete de teatro, uma encenação, fazer um vídeo, fazer cartazes pela escola, quando eles estão entrando nos ambientes digitais, criar memes, enfim, né? E começar a explorar outras linguagens, aquela coisa que a Carolina Sanches chama de leituras elásticas, né? Ir para outros ambientes, criar um jogo. Exato. Uma vez eu fiz uma atividade maravilhosa com adolescentes que eles tinham que criar quadrinhos para explicar temas complexos para crianças menores. Ai, que então, legal. Você vai indo, né? Você vai indo. Então, assim, se a gente pensa na possibilidade de linguagens diferentes, né? A gente pode seguir com esse livro por muito tempo. Até o doutorado, né? Exatamente. Ai, que gostoso conversar com vocês. A gente está chegando ao final. Eu queria fazer uma pergunta para as duas responderem, assim, a sua opinião particular em cima do nosso livro. O que vocês acham que esse Lobo de Cueca diria sobre a nossa sociedade? Assim, uma lição, algo que a gente podia aprender com ele? Eu acho que a frase já está pronta no livro. O medo não é a única razão para viver, né? Eu acho que a partir daí, o Lobo já dá essa dica, já dá uma piscadinha para todo mundo de, gente, o medo não é a única razão para viver. Vamos enfrentar, né? Vamos olhar para além do medo, além do preconceito, além disso que é dado a princípio. Eu acho que esse é o primeiro passo de você ter coragem. Eu acho que no fim, né, já que o medo não é a única razão para viver, então vamos ter coragem para viver, né? E eu acho também que esse Lobo está antecipando uma coisa que está começando a virar tendência, que é se remover um pouco do frenesi, da hiperinformação, se isolou, da né? hipercirculação de informações. Ele está lá. Ser um pouco dele. Coruja, né? Ser um pouquinho coruja. Esse Lobo e essa coruja estão sabendo de alguma coisa, né? Porque eu acho também que a gente está muito refém desse ciclo de informação, de notícias que captura todo mundo. E você tem que saber, você tem que contribuir. Aí todo mundo compra o medo, compra o pânico, compra a última coisa. E o Lobo está dizendo, não, gente, eu preciso ir ali no meu mercado. Exato. Fica vocês aí com a sua maluquice que eu vou fazer minha compra. Exatamente. Né? Total. E as crianças estão muito inseridas nisso tudo também, os pais, os professores. Gostei demais das reflexões, com certeza viriam muitas outras se a gente continuasse mais tempo aqui. Muito obrigada, Mariana, por ter vindo. Eu é que agradeço. Foi ótimo aprender um pouco com você. Ansiosa para ler o resto. Sim, com certeza. Luara também é de casa, obrigada. Muito obrigada, viu? Carol. E a gente se encontra numa próxima live. Até mais. Até mais.